vamos começar a nossa primeira aula do estudo da sombra. A sombra, ela é infelizmente mal interpretada, né? A maioria de nós temos a ideia de sombra como algo assustador, como algo escuro, até porque o próprio conceito de sombra nos traz a ideia de que sombra é uma oposição à luz. Tudo aquilo que se opõe à luz forma uma sombra. Mas a ideia do nosso módulo, e principalmente do trabalho na psicologia que Joana nos propõe, é que possamos compreender a sombra e crescer com a sombra. Então, para começarmos, eu queria trazer uma reflexão. Bem, passamos nossa vida até os 20 anos decidindo quais as partes de nós mesmos que poremos na sacola. E passamos o resto da vida tentando retirá-las de lá. Algumas vezes, parece impossível recuperá-las como se a sacola estivesse lacrada. Eu escolhi essa reflexão justamente para que a gente possa compreender exatamente como a sombra começa a se formar. Quando pensamos que passamos nossa vida até os 20 anos pondo um monte de conteúdos nossos ou partes nossas dentro de uma sacola, começamos a perceber que essa construção da sombra é algo desde o início da nossa vida. Então, lá atrás, quando somos ainda uma criança pequena, por volta de 2, 3 anos, onde o processo da educação começa a se formar de forma mais diretiva, e esse ego começa a ter uma estruturação, e a criança já percebe que ela é ela, e que a mãe é a mãe, o pai é o pai, e os coleguinhas são os coleguinhas, nós também começamos a perceber nessa época que algumas coisas que nós fazemos, algumas atitudes que temos não são tão agradáveis. Principalmente aquelas duas pessoas que para a criança é a sua base, o pai e a mãe. Então, quando uma criança, supondo uma garotinha, percebe que toda vez que ela fica muito irritada e que fala mais alto, isso irrita a sua mãe, é muito provável que, dependendo da forma como essa mãe se coloque, essa menina entenda que se mostrar irritada, se mostrar ansiosa, desagrada a mãe, aquela pessoa que para ela é tão importante. Então essa garotinha vai colocar a sua ira, a sua raiva dentro da sua sacola. E assim por diante. Então nós vamos crescendo, nos tornando adolescentes, e dentro de cada nova experiência no mundo além da família, nós vamos colocando conteúdos nossos que para nós não é aceitável naquela sociedade, nós vamos compondo essa sacola. Em um determinado momento, eu também começo a perceber que se eu me mostrar, no caso dessa garotinha ainda, se eu me mostro uma pessoa sempre muito ponderada, sempre muito compreensiva, sempre muito calma, eu sou mais aceita, eu sou mais amada, eu sou vista como alguém interessante. Essa garotinha agora, toda vez que ela se sente muito irritada, ela põe a irritação na sacola e automaticamente ela se torna aquela pessoa tão ponderada e cada vez mais ponderada, amável, dócil, boazinha. E ela vai construindo aí uma persona. E ao construir essa persona e crescendo, se tornando adolescente, se tornando adulta, em algum momento ela pode começar a acreditar que ela é exatamente aquilo. Então eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa que não me irrito com nada, eu sou uma pessoa que nunca vou ser explosiva. Só que o que a gente vai percebendo aí é que quanto mais eu me identifico com a imagem da pessoa que eu acredito ser, a minha sombra, a minha sacola lá do início vai ficando cada vez mais densa, mais densa. E eu vou, dessa forma, me separando cada vez mais da pessoa que sou. Então, a sombra, ela começa nos trazendo a ideia de que tudo que está na sombra nem sempre serão conteúdos desconhecidos de mim. É possível que alguns dos conteúdos que eu coloco na sombra já tenham passado pela minha experiência. Eu já tenha vivenciado e ele tenha sido reprovado ou por mim ou pela sociedade, no caso de uma criança, pela família.
Então, esse conteúdo que vai ficando nessa sacola, em algum momento da minha vida, como a nossa reflexão, vai ser necessário ser retirado de lá. Porque mesmo sendo um conteúdo que aparentemente era nocivo para mim, para que eu faça o meu processo de individuação de forma consciente, eu preciso conhecer esse conteúdo que está distante de mim. Por que isso? Quando a gente não faz esse exercício de conhecer o outro lado, o que vai acontecer na nossa personalidade é uma dissociação. É como se eu estivesse vivendo uma dupla personalidade. E por várias vezes, como vocês já viram no conteúdo de complexos, eu posso ter atitudes que a minha consciência reprova. E eu seja tomada ou invadida por uma parte minha que eu desconheço e que, na verdade, é parte do conteúdo dessa sombra. Existe um clássico na literatura que é muito conhecido, que é O Médico e o Monstro. Né? E esse clássico, que teve uma origem muito interessante e curiosa, porque o escritor, ele teve um sonho. E foi esse sonho que ele transformou em um romance de grande sucesso. E a história do Médico e o Monstro não é tão distante de nós. Existia aquele homem, aquele médico de boa família, de uma família muito conceituada, e que ele tinha uma necessidade de encontrar uma fórmula, um antídoto para separar o mal da natureza humana. Ele, como médico, acreditava que o homem não precisava viver com o mal, porque ele percebia isso na sua sociedade, na sociedade que ele vivia. Como ele precisava de uma cobaia humana para testar o seu antídoto, e essa cobaia humana não foi permitida pela universidade, ele então resolveu, por conta própria, experimentar o seu antídoto. Ou seja, a ideia do doutor, né, era inicialmente separar a natureza maligna do homem, fazer com que ela não existisse mais e o homem fosse, em sua totalidade, bom. E nesse experimento, ele começa então a dissociar-se. Em alguns momentos ele era um médico conhecido, agradável e educado, e sem que ele se desse conta, o outro lado, o monstro, começa então a sair e atuar na sua sociedade, na sociedade que ele vivia. Então esse outro lado dele, essa outra natureza dele sai, comete crimes, né, vai fazer coisas que a consciência dele reprovava. E essa literatura, que é muito interessante, vai nos mostrando exatamente que não é possível ao homem viver uma única polaridade. Né? Então, quanto mais ele se afastar da sua natureza, no seu sentido total, ele vai correr o risco de viver uma separação, uma dissociação do que é. E aí, quanto mais ele caminha para uma direção, a sua outra direção, o seu oposto, que seria a sombra, vai tomando força, vai ganhando campo. E isso faz com que o homem tenha, então, no seu inconsciente, um conteúdo muito denso. E isso vai aparecendo na nossa vida quando nós estamos, mesmo que negligenciando isso, nós vamos percebendo isso na nossa vida como marcas, como sequelas no nosso comportamento, nas nossas atitudes, aqueles temas, aquelas situações que nos causam medo, nos causam pavor, nos causam melindres e que às vezes nos parecem não ser nada importante, mas são conteúdos da sombra que vêm à tona e aparecem de uma forma muito sutil na consciência. Então Jung vai trazer o conceito que a sombra personifica o que o indivíduo recusa conhecer ou admitir e que, no entanto, sempre se impõe a ele, direta ou indiretamente, tais como os traços inferiores do caráter ou outras tendências incompatíveis. É aquela personalidade oculta, recalcada, frequentemente inferior, que em geral tem um valor afetivo negativo. E é interessante o que Jung nos mostra, porque a sombra ela vai exatamente personificar aquilo que eu recuso conhecer ou reconhecer em mim. Então a sombra é de fato o meu oposto. Então se cada um de nós fizermos esse exercício agora, imaginássemos assim, bem, se eu tivesse como representar a pessoa que eu sou ou que me reconheço hoje, como eu me representaria? Vamos imaginar que alguém dissesse, eu me representaria como uma árvore frondosa,
né, muito verde, com muitos frutos e com muitas flores. Qual é o oposto de uma árvore frondosa com muitas folhas e com muitos frutos? Seria uma árvore seca. Então, esta árvore seca, que é o oposto daquilo que eu me percebo, também é parte da pessoa que sou. Então, no trabalho com a sombra, eu preciso não só olhar aquilo que já é mais claro para mim, aceitável na minha consciência, como também fazer um olhar para aquilo tudo que eu rejeito, que eu não aceito. E continuando com Jung, ele vai mostrar também assim, que existe nessa sombra traços inferiores do nosso caráter ou outras tendências incompatíveis. Tendências incompatíveis necessariamente não são coisas negativas, mas incompatíveis à sociedade que eu vivo. Então, dependendo da educação que eu recebo, qualidades minhas, reconhecidas por outros como qualidade, pode ser vista naquele meio como algo negativo e inaceitável. E isso vai ser reprimido, vai ser recusado por mim, e isso também vai compor a minha sombra. Por isso que é sempre necessário rever a sombra. E aí continua, Jung vai continuar. É aquela personalidade oculta, recalcada, frequentemente inferior, que em geral tem um valor afetivo negativo. Por que inferior? Quanto mais essa sombra vai ficando no inconsciente, mais densa ela se torna, e aí a gente vai dizer que ela se inferioriza porque eu não a reconheço. Vamos imaginar que eu tenha na sombra a atitude ou o comportamento carinhoso. Que eu era uma menininha e que lá aos 3, 4 anos de idade eu era uma menina extremamente afetuosa, como uma menininha de 3 ou 4 anos. E que em algum momento a minha atitude, esse meu gesto tenha sido reprimido. Tenha sido de forma tão dura para mim reprimido, que eu a coloquei na sombra, porque isso não era aceito naquele ambiente, naquele meio, e que era um meio importante para mim. Então isso vai para a sombra. Mas toda vez que eu agora, adulta, manifeste esse ato de carinho, é muito provável que ele saia exatamente como ele saía aos 4 anos de idade. Por quê? Porque essa atitude, esse comportamento ficou lá atrás, quando eu era criança, e eu não o atualizei durante a minha vida. Por isso que é sempre importante fazer o retorno desse conteúdo, para que ele possa também evoluir. Por isso que tanto Joana de Ângeles, quanto o próprio Jung e outros psicólogos, eles vão trazer a importância de você trabalhar os conteúdos da sombra. É na sombra, é no complexo, que tem energia disponível para o processo de individuação acontecer. Por isso que ele vai chamar a atenção para essa força que vem de forma inferior e que muitas vezes com valor afetivo negativo. Por quê? Porque foi algo que foi negado, foi reprimido lá na frente. Então, todas as vezes que eu tenho que atualizar isso, eu tenho o primeiro juiz que vai dizer que aquilo não é positivo, sou eu. Então, esses conteúdos da sombra também são vistos por nós como conteúdos negativos e provavelmente reprovados por nós. Continuando com Jung. Todo homem tem uma sombra. E quanto menos ela se incorporar à sua vida consciente, mais escura e densa ela será. De todo modo, ela forma uma trava inconsciente que frustra nossas melhores intenções. Por isso que o ditado popular é muito certo: de boas intenções o inferno está cheio, né? Porque justamente por desconhecer a sombra é que as nossas melhores intenções são contaminadas por essa sombra. É como você pensar que muitas vezes aquilo que eu tenho como uma grande qualidade, quando eu tento atuar daquela forma, mexendo com a vida de uma outra pessoa, interferindo na vida de uma outra pessoa, essa atitude pode ser mal interpretada e ser vista também como algo prejudicial. Então, quanto mais distante da sombra eu estiver, mais incorporada à minha vida ela fica. Por isso que muitas vezes, nos relacionamentos, por exemplo, nós vemos essa relação de sombra num casamento. E a pessoa pergunta, mas é karma? Não, não é karma. É porque como você não conhecia a sua sombra, ela fez o favor de escolher o seu parceiro. Porque quem sabe assim você possa, né, trabalhá-la.
Então, muitas vezes o conteúdo desconhecido vai encontrar no outro aquele gancho para que eu possa agora trabalhar e atualizar o meu processo. Então, como Jung vai chamar a atenção, ela pode sim formar uma trava inconsciente e que as minhas melhores intenções, toda a minha vontade de fazer coisas boas, possa ser frustrada. O que a gente chama em termos bem populares de boicote, de atirar no próprio pé. Então, aquilo que eu tento fazer por mim, muitas vezes eu mesma faço o favor de não realizar e de não concretizar. E não percebo, às vezes, por que não consigo fazer isso. E quando a gente vai desenrolando esse novelo, a gente consegue perceber que é justamente conteúdos desconhecidos que fazem com que o meu processo não avance, os meus conteúdos não sejam elaborados. E aí Jung ainda, a sombra não consiste apenas de tendências moralmente repreensíveis, mas também demonstra várias boas qualidades, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos e etc. Em Jung, ele traz uma questão muito interessante com relação à sombra, quando ele vai falar dos insights. Então, ele faz uma comparação, às vezes, até com gênios, que é esse insight que nós temos, esse conteúdo que aparece como solução de algum problema, vem da sombra. Não é a consciência, tanto que normalmente a fala é assim, me veio de repente. Então, se não era algo que a consciência se apropriava. Então, grandes ideias, grandes soluções vêm também desse lugar que é desconhecido nosso, que é o inconsciente. Então, também é conteúdo da sombra. E é claro, né, assim, nem tudo que está lá vai ser moralmente repreendido pela sociedade ou por mim. Então, nem tudo que está na minha sombra ou conteúdo da sombra é de fato negativo. Por isso que é necessário a revisão de crenças, a revisão de conceitos, todo o processo terapêutico e do processo da individuação, como Joana chama a atenção em vários livros, necessita de uma disposição, de uma disponibilidade da pessoa para poder abrir todas essas gavetas e fazer essa faxina tão profunda. Uma outra coisa interessante da gente pensar também na sombra são os instintos normais. Né? O meu instinto de preservação é conteúdo da sombra. Por isso que muitas vezes, quando nós vemos algumas pessoas que não têm medo do perigo, né, as chamadas destemidas, também tem, às vezes, necessidade de fazer trabalhos psicológicos. Porque a gente começa a perceber que aquele instinto normal de preservação da vida lhe falta. Né? Como também uma criança excessivamente protegida, né, de qualquer perigo, de tomar uma queda. Então, quando essa criança não aprende a se defender, ela termina perdendo também um contato com esse conteúdo. Então, com todos os seus instintos, que são normais e que também vão garantir a preservação da sua vida. Então, tudo isso, e principalmente, e na nossa sociedade isso é uma pena que a gente possa perceber isso, a criatividade é um conteúdo da sombra. E eu lembro muito quando eu era criança, eu acredito que muitos de vocês vão lembrar também, que nós íamos fazer aqueles desenhos na sala, aquela pintura, né? E eu lembro de um episódio que eu vivi quando chegou um coelho, tinha um coelho para ser pintado. E eu sempre gostei, acho que meu nome é Iris por conta disso, eu gosto de cores. E então eu fiz o meu coelho todo colorido, igual o arco-íris. Então é uma beleza, meu coelhinho. Com laço de fita que não tinha, eu criei um laço, eu botei algumas flores. E depois de todo feito o meu coelhinho, o dedo estava doendo, porque a criança faz com muita força para pintar, né? A professora me devolveu. E ela olhou para mim e disse, você já viu um coelho colorido? O coelho é branco. E eu fiquei frustrada, porque o lápis branco não tem graça de pintar. Não tem o que pintar num papel branco com lápis branco. Então, é muito comum a gente perceber na nossa faixa etária, né, nós adultos, que passamos por um processo de educação muito limitado e todo muito formal, que a nossa criatividade tenha ficado na sombra. Então é comum, eu percebo às vezes no trabalho com grupos, quando eu passo papel em branco e lápis de cor, as pessoas falam, é para desenhar? É para pintar? Eu não sei pintar. Justamente porque é um conteúdo que fica lá. E a gente está vendo isso em uma situação simples, de fazer um desenho, de ouvir uma música, mas o impulso criativo,
é visto por Jung como também um instinto. Então, a criatividade é essencial na nossa vida justamente para nos dar a capacidade de perceber outras alternativas em nossos problemas. A criatividade garante a mim uma possibilidade de ser flexível. Porque quando eu não utilizo da criatividade, eu me torno rígido. As coisas são daquele jeito e só pode ser assim. É a criatividade, é acessar esse conteúdo em mim que vai me possibilitar também ver que entre 8 e 80 existem muitos outros números. Que entre o branco e o preto tem várias tonalidades de cinza. E aí Joana nos traz que as experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas, constituem a sombra que se pode apresentar também, do nosso ponto de vista, como os insucessos, os abusos, os desgastes a que se entregou, fazendo-a densa, porque necessitada de diluir-se através de outras atitudes compatíveis com as conquistas da inteligência e do sentimento. E aqui nós começamos a ver a ponte desse processo psicológico com a doutrina espírita e com a importância, e qual a importância de trabalhar a sombra para a nossa evolução espiritual. Quando Joana vai trazendo que as experiências não vivenciadas, as circunstâncias ainda não conhecidas, também constituem a parte da sombra. E isso pode trazer assim, mas como é que pode ser sombra se eu ainda não vivi, se eu ainda não vivenciei? E aí nós vemos a questão do espírito eterno que somos. Então, todas as minhas experiências já vividas também compõem a minha sombra. Então, é por isso que a importância de trabalhar esses conteúdos nessa existência também favorece a evolução do espírito. Mesmo que eu não lembre o que eu fui na outra vida, e não é esse o propósito, mas é saber que existem conteúdos lá que interferem ainda hoje na pessoa que sou. E aí a gente compreende porque os filhos são educados da mesma forma, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e que muitas vezes, e na maioria das vezes, somos muito diferentes. Porque somos uma individualidade e que experienciamos, individualmente as nossas vidas. A estrada é feita para cada um. Então é aí que a gente vai percebendo a importância desse trabalho. E isso faz e traz para a gente o sentido porque a mentora, em sua obra psicológica, ela vai pedir tanto, vai buscar tanto em nós esse aprimoramento como seres humanos. Aí a importância do autodescobrimento, do autoconhecimento. E continuando com ela ainda vai além, Do nosso ponto de vista, vem os insucessos, os abusos, os desgastes que se entregou, faz com que essa sombra vá se tornando densa. E a única forma de diluir é justamente quando você começa a modificar suas atitudes. E aí ela traz com as conquistas da inteligência e do sentimento. Então, a partir de que momento nós fomos formando essa sombra? A partir do momento em que o homem foi dotado de razão. A partir do momento que o homem lá atrás começa a perceber-se como ser, e essa razão e essa inteligência começa a se manifestar no homem, a sombra também começa a se formar por uma questão natural de ser oposta àquilo que eu demonstro ser. E é justamente nesse aprimoramento da inteligência, ou seja, nas vidas sucessivas, e no aprimoramento do sentimento, é que eu vou diluindo cada vez mais essa densidade que faz parte também do ser que sou. Então, a própria personalidade, não poucas vezes apresentando-se fragilizada, fragmenta-se e dá surgimento a vários eus, que ora se sobrepõem ao ego, ora se caracterizam com identidade dominante. E é interessante como ela vai chamando a atenção, e importante isso para nós espíritas, justamente pela percepção dos vários eus. Quando ela vai chamar, e aí vocês lembram que eu falei há pouco do médico e do monstro, é essa dissociação da personalidade. Então, essa personalidade, não poucas vezes, vai se apresentando fragilizada. Por quê? A estrutura de um ego
muito frágil lá atrás, faz com que a minha persona cada vez mais se solidifique. Quanto mais frágil a minha estrutura de ego, maior a minha necessidade de incorporar a persona na minha vida. E quanto mais eu incorporo a persona na minha vida, maior a chance que eu tenho de que um outro eu surja na minha vida. E aí essas várias personalidades, e que pode ser facilmente confundida na nossa vida com processos obsessivos. Então, muitas vezes, a manifestação que eu tenho de uma outra atitude não comum à minha consciência, ou não comum ao meio que eu vivo, que pode ser confundida com obsessão e que muitas vezes pode ser também, é uma parte de mim que se fragmenta, é uma parte de mim não vivenciada e não aceita por mim. Né? E aí a gente vai percebendo o quanto isso vai acontecer um momento ou outro da nossa vida, o que não é muito raro. E a gente pode perceber isso na nossa vida diária, por exemplo, você tem uma atividade profissional onde às vezes você precisa ser muito, ter uma liderança, exercer um trabalho com poder, com autoridade. E se isso não é parte da sua personalidade, se ao contrário, você se sente uma pessoa insegura na maioria das vezes e percebe que no trabalho funciona a autoridade, é possível que se naquele momento a sensação interna é agradável, eu comece a utilizar isso na minha vida. Então, essa outra parte minha, pouco trabalhada e desconhecida de mim, se me traz conforto, que é o contrário do que a insegurança pode me trazer, é muito possível sim que eu a utilize na minha vida, nas minhas outras relações. Ou quando não, eu posso perceber, e aí a gente entra nos vários eus, alguém que tem um comportamento dominador em um determinado campo da vida, em um outro campo ser extremamente frágil e vulnerável. E a própria pessoa fica em conflito com isso. Né? E quem vê, é possível que você encontre um amigo de trabalho em uma situação e que você olhe e diga, mas não é fulano, não é possível. Né? Justamente por conta dessa fragilidade, dessa personalidade, que vai sobrepor a identidade real que eu sou. E aí a gente volta para um questionamento. Se eu estou dividida em vários eus, como o meu processo de individuação, como o meu processo de conhecer a pessoa que eu sou pode acontecer se eu não tiver um momento de sentar e conciliar? Eu costumo dizer isso, vamos sentar e conversar com todas as nossas partes e vamos tentar fazer alguns acordos. Né? Conversar com a nossa criança medrosa, conversar com a nossa parte insegura, conversar com a nossa parte autoritária, para que possamos conhecer cada uma delas, porque em cada uma delas tem um valor necessário para o meu processo de evolução. E Joana continua em Despertar do Espírito. Nessa aparente dicotomia dos dois eus, a ocorrência se dá porque um não toma conhecimento do outro de forma consciente, podendo mesmo negar-se um ao outro. E aí fica bem o médico e o monstro, né? Um não conhece o outro. O eu, porém, é único, indivisível, manifestando-se, isto sim, em expressões diferentes de consciência e de autorrealização. E aí a gente vê a importância desse apresentar-se a si mesmo. Né? Todas as vezes, aí a gente já vê isso no Livro dos Espíritos, fazer a reflexão diária, perceber o que você fez, que não foi positivo naquele dia, que foi positivo, o que pode ser alterado, o que pode ser mudado, porque é desta forma que o processo de autoconhecimento vai se realizando. Eu preciso avaliar que naquele momento, aquela situação me deixou frágil e eu não tive reação. Mas por quê? Porque é muito pouco provável que eu reaja de determinada maneira agora por uma situação nova. Normalmente essa situação já me ocorreu em algum outro momento da vida. É como se nós fôssemos pensar que você viveu uma experiência de rejeição na infância. E essa experiência foi chocante, porque a pessoa que te rejeitou era uma pessoa importante. Vamos imaginar que uma criança vive com uma cuidadora, uma babá. E essa babá, que a criança aprende a amar, aprende a confiar, em um determinado momento da vida dessa criança começa a ser agressivo com ela, a rejeitá-la ou a espancá-la. E essa criança vai registrando internamente de que ela não pode confiar nas pessoas. Né? Então, nesse processo de construção, é muito possível que essa criança, quando se tornar adulta,
ela rompa com algumas situações, principalmente quando ela se veja amando alguém. Por quê? Porque se ela ama alguém, o registro interno que ela tem, a reação que ela vai ter é automaticamente de se proteger. Porque a pessoa que eu amo não é confiável. Isso foi o que ela aprendeu lá atrás. Mas se esse sentimento for maior do que o que ela possa conter, e todo o instinto dela, todo o sentimento dela a leve para aproximar-se dessa pessoa, pode ocorrer dessa mulher hoje, ela entra em choque, em briga com ela mesma. E aí tem a sensação de que são duas vivendo em mim. Como eu posso temer tudo isso e ao mesmo tempo querer viver aquilo que eu temo? Então, essa é a importância quando Joana vai chamar a atenção para que eu possa conhecer essa outra parte. Então, eu preciso perceber que aquela situação que eu estou reagindo agora, aquele evento que está me causando insegurança, medo, ou seja, o que for, já aconteceu ou tem um registro interno. E eu preciso, então, sentar e perceber o que está registrado internamente, para que eu não tenha que reagir àquela situação ou àquela pessoa de uma forma inadequada, porque é isso que a sombra vai fazer. E aí Joana continua. Mergulhado em sombra, esse lado escuro da personalidade, esse que a gente não conhece, sobressai-se e impulsiona ações que estão destituídas da razão e da compaixão, desnaturadas nas bases e dominantes na essência. Né? E aí a gente vai percebendo, imagine que essa outra parte, que é uma parte que eu não conheço, e que se o ego não conhece, ela vai correr o risco de que essa outra parte domine o ego e faça com que o ego fique fragilizado diante disso. Ele vai sobrepor, como ela coloca, né, essa personalidade, vai me impulsionar a ter ações que estão destituídas de razão e de compaixão. E aí nós vemos às vezes reações abruptas, né, que você vai dizer assim, não era eu, estava fora de mim. Né? Que você é impiedoso com o outro, que você não consegue perdoar, não consegue perceber de fato a situação. Como a gente costuma dizer assim, agir na raiva é agir de forma cega, né? Você não consegue enxergar o todo. E aí ela continua, que isso tudo é decorrente justamente porque essa situação é desnaturada na base e dominante na essência. Qual é a base da nossa psique? Né? Quando a gente pensa na consciência, se o intuito é tornar-se consciente, o ego precisa estar estruturado. Ele é a ponte que vai me levar a fazer todo o meu processo de autoconhecimento, de autodescobrimento. É ele que vai fazer com que eu perceba de fato o ser que sou. Quando essa base ela é frágil, o meu processo de percepção fica todo ele fragilizado. E aí eu corro o risco de deixar que ser dominada pela essência. E a essência, lá atrás, é instintiva. Então, por isso ela vai chamar a atenção que muitas vezes vamos agir sem o uso da razão, sem o uso da compaixão, que já são qualidades adquiridas no decorrer do processo do espírito. Quanto mais eu me aprimoro como ser, quanto mais eu aprimoro a inteligência e os sentimentos, maior a minha capacidade de usar a razão e de ter compaixão. Então, nenhum de nós estamos livres de viver uma situação onde tenhamos a triste surpresa de ter uma reação que em algum momento tenhamos dito, eu jamais faria isso. Né? Porque se eu não conheço a pessoa que sou, se eu não conheço esse meu outro lado, eu sou sim capaz de fazer algo que possa me surpreender, tanto de forma positiva, como também de forma negativa. Então o ego está para a sombra, assim como a luz está para as trevas. Essa é a qualidade que nos torna humanos. Por mais que o queiramos negar, somos imperfeitos. E talvez seja naquilo que não aceitamos em nós mesmos, a nossa agressividade e vergonha, a nossa culpa e a nossa dor, que descobrimos a nossa humanidade. E por mais triste que possa parecer essa frase, é interessante, porque muitas vezes quando nós estamos vivendo situações muito conflitantes,
situações muito complicadas e que nos tira do nosso eixo, uma coisa que eu percebo, não só comigo, mas também com as pessoas, é que é nessa hora que a gente consegue descer do pedestal que ficamos. E Nietzsche, ele costumava dizer que o grande problema do homem é que ele pensa ser Deus. E quando ele descobre que não é Deus, ele fica extremamente decepcionado. E isso faz com que o homem sofra muito. Então, sempre, como a própria mentora propõe, veja o conflito como essa possibilidade de aprimoramento. Então, aquela situação complicada, aquela pessoa difícil, aquela parte de mim que é tão difícil para mim de aceitar, de perceber e de ver, quanto mais eu continuar negando isso, mais força eu dou a esse conteúdo. Então, eu preciso, dentro desse meu caminhar de tentativa de aprimoramento de ser e de aprender a amar, eu também preciso aprender a amar essa outra parte minha que até então eu nego. E é justamente nesse meu exercício de amar a pessoa que sou, na integridade que sou, com a minha luz, com a minha sombra, com a minha dor, com a minha vergonha, com as minhas culpas, mas também com todas as qualidades que possuo, é que eu vou me tornando cada vez mais um ser humano na intensidade que precisa ser. E aí nós lembramos muito da passagem do Evangelho do homem de bem, né? O homem de bem não é o homem perfeito. O homem de bem é aquele que está se esforçando a cada dia, a cada momento, para se tornar uma pessoa melhor. E se ele está fazendo esse esforço para se tornar uma pessoa melhor, significa que ele reconhece nele a sua outra natureza. Que ele sabe que existe nele ainda um outro lado que precisa ser aprimorado, acolhido e amado. E aí nós poderemos, com certeza, dizermos com muito orgulho que somos seres humanos, que somos pessoas de bem. Boa noite e até a próxima aula.